Olá, detetives! Bem-vindos a mais uma aventura do detetive Hans Schukrut. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum caso. E se você já faz parte da nossa equipe de investigadores, deixe aquele like maroto para mostrar que você está preparado para desvendar mais um mistério hilário. Preparados? Vamos lá! Na pequena vila de Pau dos Ferros, no interior do Ceará, e uma manhã aparentemente tranquila foi interrompida por gritos desesperados vindos da Casa Amarela da Rua dos Bem-Dotados, número 69. A descoberta macabra foi feita por Dona Deide Costa, a empregada da família, que encontrou vô Timelar morto em sua poltrona favorita, ainda vestindo seu pijama listrado. O detetive Hans Schukrut chegou à cena do crime de forma nada convencional, pendurado de cabeça para baixo no teto de seu carro conversível vermelho, depois de ter tentado pegar uma manga que caiu de uma árvore durante a viagem. Ao descer do veículo, tropeçou em sua própria maleta de investigação, espalhando todos os seus equipamentos pela calçada. "Perfeito!" exclamou Hans, ajeitando seu bigode ruivo cuidadosamente encerado. Nada como uma entrada dramática para impressionar as testemunhas. A casa dos Timelar era um verdadeiro museu de antiguidades. Relógios de cuco disputavam espaço com quadros de parentes mortos, que pareciam seguir os visitantes com os olhos. O cheiro de naftalina misturava-se ao aroma de café forte que sempre pairava no ar. Hans foi recebido por 3 suspeitos principais, cada um mais interessante que o outro. Primeiro, conheceu Ben Gadura, o advogado da família, um homem corpulento de 50 anos que suava profusamente mesmo no ar-condicionado. Usava óculos grossos que aumentavam seus olhos de forma cômica e tinha o hábito de limpar constantemente o suor da testa com um lenço já encharcado. "Dr. Hans", disse Ben Gadura, estendendo uma mão pegajosa de suor. "Que tragédia! Vô Timelar era um homem tão rígido. Sempre levantava cedo e mantinha tudo em ordem. Nunca imaginei que ele pudesse amolecer assim." Em seguida, apareceu Tia Romba, a irmã de 90 anos do falecido. Uma senhora minúscula que compensava o tamanho com uma personalidade explosiva. Carregava uma bengala que usava mais para bater nos móveis do que para se apoiar. "Timelar sempre foi um idiota", declarou ela sem cerimônia. "Vivia dizendo que eu ia morrer primeiro por causa da minha idade. Bem, quem riu por último fui eu, embora não seja exatamente motivo para comemorar." O terceiro suspeito era Kevin Mamar, o enfermeiro particular de vô Timelar. Um jovem de 25 anos com músculos que pareciam ter sido esculpidos por Michelangelo, mas com uma inteligência que aparentava ter sido esquecida no vestiário da academia. "O velhinho era super legal, sabe?", disse Kevin, flexionando inconscientemente o bíceps enquanto falava. "Ele sempre gostava quando eu dava banho nele. Dizia que eu tinha mãos firmes e talentosas." Hans começou sua investigação da forma mais inusitada possível, conversando com o relógio de parede da sala. "Então, Sr. Tic-Tac, o senhor viu algo suspeito ontem à noite? Um barulho diferente? Uma discussão?" Todos olharam para Hans como se ele tivesse enlouquecido, mas o detetive insistia que objetos antigos absorvem as vibrações dos eventos traumáticos. Enquanto examinava o corpo, Hans fez sua primeira observação peculiar. "Interessante. Vô Timelar está com uma expressão muito satisfeita para alguém que morreu. Parece até que estava tendo sonhos agradáveis." Ben Gadura pigarreou nervosamente. "Bem, ele tomava uns remédios para, como posso dizer, manter certas funções em funcionamento, se é que me entende." "Ah, medicamentos para o coração?" perguntou Hans inocentemente. "Não exatamente", murmurou o advogado, ficando ainda mais vermelho. Hans decidiu investigar o quarto de vô Timelar. Lá encontrou uma coleção impressionante de revistas de saúde masculina, escondidas embaixo do colchão.
várias receitas médicas com nomes curiosos e, surpreendentemente, um diário íntimo. "Pelo meu bigode encerado!" exclamou Hans, folheando o diário. Vô Timelar tinha uma vida social muito mais ativa do que aparentava. O diário revelava encontros secretos, paixões proibidas e até mesmo um clube do livro muito peculiar que se reunia todas as quartas-feiras na Praça do Levantamento Público. Enquanto lia, Hans tropeçou em um tapete e caiu de bruços, mas no processo descobriu algo crucial. Um frasco de remédio rolou de debaixo da cama. O rótulo dizia: "Para uso em emergências românticas, Dr. Paolo Minozzo." "Eureka!" gritou Hans, ainda de quatro no chão. "Este medicamento não deveria estar aqui." Ben Gadura empalideceu. "Como assim?" "Simples", explicou Hans, levantando-se e limpando a poeira da roupa. "Este remédio foi descontinuado há 3 meses devido a efeitos colaterais perigosos quando misturado com café forte." Todos se entreolharam. Vô Timelar era famoso por tomar pelo menos 10 xícaras de café por dia. Hans continuou sua investigação indo até a cozinha, onde encontrou Dona Deide Costa preparando mais café. Ela era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos, presos em um coque apertado e avental sempre impecável. "Dona Deide", disse Hans, pegando uma xícara fumegante, "a senhora sempre preparava o café da manhã do vô Timelar?" "Claro, há 15 anos fazendo a mesma coisa. Café forte, 2 colheres de açúcar e..." Ela parou abruptamente. "E o quê?" insistiu Hans. "Nada, nada. Só café mesmo." Mas Hans havia notado algo. Uma pequena colher com resíduos de pó branco perto da pia. Ele a cheirou delicadamente e fez uma careta. "Isso não é açúcar", murmurou. Enquanto investigava a área externa da casa, Hans encontrou Giuseppe Cadura, o jardineiro italiano da propriedade vizinha. Era um homem robusto de 40 anos, com sotaque carregado e mãos sempre sujas de terra. "Mamma mia!" exclamou Giuseppe. "Il povero vô Timelar! Ontem ele estava così felice, dizendo che aveva trovato l'amore della sua vita." "Amor da vida dele?" perguntou Hans, intrigado. "Sim, sim. Ele disse que finalmente havia encontrado uma mulher que lo capiva perfeitamente." Essa informação deixou todos os suspeitos visivelmente desconfortáveis. Tia Romba bateu a bengala no chão com força. "Que bobagem! Timelar não arranjava namorada nem pagando, mas Kevin Mamar parecia saber de algo. Na verdade, ontem ele estava bem animado. Ficou se arrumando por horas e até me pediu para dar uma massagem relaxante nele antes de dormir." Hans fez sua segunda descoberta importante quando decidiu examinar o lixo da casa, depois de tropeçar e cair dentro da lixeira, obviamente. Entre cascas de banana e borra de café, encontrou um bilhete rasgado que dizia: "Encontro às 23 às. Não conte para ninguém. Será nossa noite especial." "Ahá!" exclamou Hans, ainda com uma casca de banana na cabeça. Vô Timelar tinha um encontro romântico marcado para ontem à noite. Ben Gadura estava cada vez mais nervoso. "Isso é impossível. Ele estava muito fraco para esse tipo de atividade." "Fraco?" riu tia Romba. "Aquele safado tomava mais remédio que um touro no cio." Hans decidiu então investigar o famoso clube do livro mencionado no diário. A Praça do Levantamento Público era um local pitoresco com bancos antigos e uma fonte no centro. Lá conheceu Dolores Aquino Rego, a presidente do clube, uma senhora elegante de 60 anos com óculos de leitura pendurados no pescoço. "Vô Timelar era nosso membro mais ativo", explicou Dolores com um sorriso maroto. "Sempre participava das discussões com muito entusiasmo. Ontem mesmo, ele disse que havia descoberto um novo capítulo em sua vida." "Que tipo de livros vocês leem neste clube?" perguntou Hans inocentemente. Dolores corou levemente. "Bem, digamos que são romances com muito desenvolvimento de personagem." Enquanto caminhava pela praça, Hans tropeçou em uma pomba e acabou descobrindo outro bilhete no chão que dizia:
Meu querido, prepare-se para a noite mais intensa da sua vida. Seu remédio está no lugar de sempre. Com amor, sua Afrodite secreta. Por todos os bigodes do mundo, exclamou Hans. Vô Timelar tinha uma amante misteriosa. De volta à casa, Hans reuniu todos os suspeitos na sala para uma reconstituição dos eventos. Como sempre, sua apresentação começou de forma desastrosa, quando ele tropeçou na própria capa de detetive, que insistia em usar apenas em momentos dramáticos, e derrubou um vaso de flores em cima de Ben Gadura. Desculpem pela entrada dramática, disse Hans, ajudando o advogado encharcado a se levantar. Mas agora vou revelar a verdade sobre a morte de Vô Timelar. Todos se posicionaram nervosamente, esperando a revelação. Primeiro, começou Hans, gesticulando teatralmente, estabelecemos que Vô Timelar tomou seu remédio especial ontem à noite, preparando-se para um encontro romântico. Kevin confirmou com a cabeça. Sim, eu mesmo vi ele tomar 2 comprimidos. Segundo, continuou Hans, ele bebeu seu café habitual, preparado como sempre por Dona Deide Costa. A empregada assentiu, mas parecia cada vez mais pálida. Terceiro, ele recebeu uma massagem relaxante de Kevin e foi dormir animado para seu encontro. Mas então, interrompeu Tia Romba impaciente, quem é o assassino? Hans sorriu misteriosamente e tirou de sua maleta, após derrubar metade do conteúdo no chão, uma pequena ampola vazia. A resposta está nesta ampola que encontrei escondida no jardim. Ela continha insulina. Todos ficaram confusos. Ben Gadura ajustou os óculos. Mas Vô Timelar não era diabético. Exato! Exclamou Hans, triunfante. E sabe o que acontece quando alguém não diabético toma uma dose alta de insulina depois de tomar remédios para atividades românticas e beber café forte? Morte por hipoglicemia, murmurou Kevin, que apesar da aparência tinha estudado enfermagem. Correto, disse Hans. Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava. Todos se inclinaram para a frente, ansiosos. Vô Timelar não foi assassinado. O silêncio foi total. Uma mosca voou pela sala e pousou no nariz de Ben Gadura, que estava boquiaberto. Como assim? Gaguejou Tia Romba. Hans puxou de sua maleta, derrubando agora o resto do conteúdo. Outro diário, este com capa cor-de-rosa. Este é o diário da verdadeira Afrodite secreta de Vô Timelar, Dona Deide Costa. Todos se voltaram para a empregada, que desabou em uma cadeira, chorando. É verdade, soluçou Dona Deide. Há 5 anos que vivemos um romance secreto. Timelar não queria que ninguém soubesse porque tinha medo do que diriam. Patrão se envolvendo com a empregada. Mas então, perguntou Ben Gadura ainda confuso, como ele morreu? Hans sorriu paternalmente. Dona Deide, conte a ele sobre sua condição médica. A mulher enxugou as lágrimas. Sou diabética há 10 anos. Uso insulina todos os dias. Ontem à noite, depois do nosso encontro, Timelar estava tão feliz que disse querer ser como eu em tudo. Pensou que se ele tomasse minha insulina, seria mais um elo entre nós. Todos ficaram boquiabertos. Ele tomou por amor? Perguntou Kevin, incrédulo. Tentei impedir, continuou Dona Deide, mas ele disse que se era bom para mim, seria bom para ele também. Aplicou 3 doses da minha insulina no braço e foi dormir dizendo que acordaria mais próximo de mim. E por que a senhora não contou isso antes? Perguntou Tia Romba, com a voz mais suave. Tinha medo de que pensassem que eu o matei para herdar alguma coisa. Mas a verdade é que eu nunca amei alguém como amei Timelar. Ele pode ter sido um velho tarado para vocês, mas para mim era o homem mais carinhoso do mundo. Hans se aproximou dela e, tropeçando levemente, segurou sua mão. Dona Deide, o amor faz as pessoas fazerem coisas insensatas. Vô Timelar morreu fazendo algo que acreditava que os aproximaria. Foi um acidente causado pelo amor. Ben Gadura pigarreou. Então, não houve crime? Não houve crime, confirmou Hans. Houve apenas um homem apaixonado que tomou uma decisão imprudente, mas movida pelo amor mais puro.
Tia Romba, surpreendentemente, foi até Dona Deide e a abraçou. Desculpe ter sido tão dura com você todos esses anos. Se meu irmão foi feliz, isso é o que importa. Kevin também se aproximou. Dona Deide, agora entendo por que vô Timelar sempre ficava tão animado quando a senhora chegava para trabalhar. Hans fechou seus diários e guardou seus equipamentos, derrubando-os mais uma vez antes de conseguir fechar a maleta. Bem, mais um caso resolvido, anunciou ele. E desta vez descobrimos que o maior mistério não era quem matou vô Timelar, mas sim como o amor pode nos levar a extremos inimagináveis. Enquanto se dirigia para seu carro conversível, Hans tropeçou uma última vez, mas dessa vez caiu sentado em uma poltrona que havia na varanda. Perfeito! Exclamou ele. Nada como terminar um caso sentado confortavelmente. Dona Deide sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Detetive Hans, o senhor gostaria de ficar para o café? Hans olhou para o céu, onde as nuvens formavam desenhos curiosos, e respondeu. Com todo prazer, Dona Deide, mas desta vez sem insulina. Todos riram, e pela primeira vez em dias, a casa da Rua dos Bem-Dotados voltou a ter o som de alegria. E assim mais um caso foi. Brilhantemente resolvido pelo nosso querido Hans Schukrut. E você conseguiu descobrir que não havia culpado antes dele? Me conta nos comentários. Se você adorou este episódio, deixa aquele super like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com aquele amigo que ama mistérios e comédia. Ah, e não esquece, ativa o sininho para ser avisado quando o próximo caso chegar. Qual mistério você quer ver Hans resolver a seguir? Deixa sua sugestão aqui embaixo. Até a próxima investigação, detetives.